A gente está na série de mensagens sobre o livro de João, né? Todos os pastores têm pregado sobre o livro de João. Semana passada, o Gilead pregou em João 3, em que falou sobre a passagem de Jesus e Nicodemos. E hoje, continuando na sequência aqui, vamos refletir sobre a passagem de João 4, João capítulo 4. A gente vai ler quase o capítulo todo aí, é um texto grande. Vamos ler alguns versículos, não todos, mas os irmãos podem abrir a Bíblia aí para nós irmos acompanhando juntos. Vamos orar, irmãos? Senhor, te agradeço por mais um dia, te agradeço pela presença de cada irmão aqui, que o Senhor permite, que o Senhor nos abençoe com esse momento de culto. Que agora o Senhor esteja falando conosco, através do teu Espírito, que Ele venha a realmente completar a tua palavra em nosso coração, que nos mostre aquilo que o Senhor deseja e que a gente possa sair daqui edificado, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, em João 4, a primeira coisa que a gente já vê de destaque aqui a gente traz de João 3, que é a passagem que o Gilead pregou, em que Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos, um fariseu, Nicodemos, um mestre da lei, Nicodemos, uma pessoa bem vista na sociedade, uma pessoa que era vista pelos judeus como um exemplo, que conhecia tudo das Escrituras. E Jesus ali mostra, confronta Nicodemos, fala que ele precisa nascer de novo, se ele realmente quiser entrar no reino dos céus. E em João 4 a gente vê um contraste com isso. A gente vê uma coisa completamente diferente. A gente vê Jesus se encontrando com a mulher samaritana, que é uma passagem muito conhecida de todos nós, mas que sempre fala muito com a gente, porque ela tem muita coisa para nos ensinar. E Jesus ali encontra a mulher samaritana, uma mulher que era marginalizada, uma mulher que não era bem vista pela sociedade, uma mulher que se escondia da sociedade de uma forma geral, por causa do seu passado e por causa das suas atitudes. E, devido a isso, a gente entende, a gente vê que Jesus, ele veio e ele vive até hoje, ele derrama o seu Espírito em todos, para todos. Não importa a classe social, não importa aquilo que você faz, aquilo que você deixou de fazer, não importa o quanto de dinheiro que você tem na sua conta bancária, não importa o emprego que você tem, você precisa de Cristo. Todas as pessoas precisam de Cristo. Desde aqueles que os pastores, aqueles irmãos que estiveram na caminhada evangelística abordaram, que estão numa situação triste nas ruas, até aqueles políticos. Porque é mais fácil a gente achar que os moradores de rua precisam de Cristo, que a gente vai lá abordá-los, a gente vai lá levar uma mensagem da salvação, e os políticos que a gente não gosta, que roubam a gente, que acabam com o nosso país, a gente quer que entregue para o inferno. Não. Jesus veio tanto para pessoas de classes sociais altas, pessoas que são bem vistas, pessoas que têm poder sobre os outros na sociedade, quanto para aqueles marginalizados. Jesus veio para todos. E esse contraste é muito grande entre João 3 e João 4. Pondo isso em consideração, vamos ver o que acontece realmente ali em João 4 com Jesus no encontro com essa mulher. A gente vai ler primeiro aqui do versículo 1 até o versículo 5. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Jesus está ali e começa o burburinho, começa o falatório de que ele está batizando, seus discípulos estão batizando mais do que João, e isso começa a chamar muita atenção das pessoas para ele, e Jesus sabe que ainda não é chegado o momento dele ser preso, não é chegado o momento ainda dele ser, de ele ter toda a atenção voltada para ele, por isso ele sai dali. Ele sai e vai para Samaria. Só que o texto fala que Jesus precisou passar por Samaria. Só que quando a gente olha para a geografia daquela época, os estudiosos falam que não era extremamente necessário que Jesus passasse por Samaria. Existiam 3 caminhos, 3 rotas para você
fazer o trajeto que Jesus estava fazendo. Passar por Samaria era realmente a mais curta. Mas o que acontecia naquela época era que nenhum judeu passava por Samaria. Os judeus eles preferiam dar a volta, fazer o caminho mais longo do que passar por Samaria. Por quê? Porque eles consideravam Samaria um local e um povo impuro. Eles não se relacionavam, eles não tinham contato com os samaritanos. Era um preconceito racial muito grande, muito enraizado na sociedade, coisa que é até difícil a gente mensurar na cultura que a gente vive hoje no Brasil. Era um preconceito realmente muito grande. Eles consideravam os samaritanos pessoas inferiores, pessoas que eles não podiam conversar, que eles estariam conversando com pessoas impuras. Porque eram pessoas, os samaritanos vinham de uma mistura de povos. E o judeu se considerava o povo escolhido por Deus, um povo separado, um povo que não podia se misturar com outros povos. Devido a essa mistura que os samaritanos tiveram com o povo assírio, lá quando houve a invasão do Reino do Norte, deixou de existir o Reino do Norte, desde aquele tempo, os judeus tratam os samaritanos como nada, como lixo, como alguém que eles não se relacionavam, que eles não podiam passar na cidade, porque eles estariam em pecado. E Jesus, o texto fala que Jesus precisou passar por Samaria. Então, quando a gente entende esse precisou, a gente entende que não é um precisou geográfico, e sim um precisou porque tinha um plano espiritual para Jesus passar por ali. Ele tinha um encontro para ter ali. Ele tinha que encontrar pelo menos uma pessoa naquela cidade. E ele resolve ir por aquele caminho, e ele passa e ele vai para Sicar, que é a cidade onde ele encontra a mulher samaritana. Sicar, essa que era considerada a cidade dos bêbados. Isso que significava Sicar para os judeus. Para vocês terem uma ideia de como era menosprezado e como o lugar que Jesus estava indo não era um local comum, principalmente para um mestre da lei, como Jesus era. E Jesus vai. Então vamos ler um pouquinho mais do texto aí, mais alguns versículos. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Vamos parar aqui também para a gente ver que tem mais coisa interessante aqui. A primeira coisa que a gente vê aqui, e a gente vai ver em toda essa abordagem e toda essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, é uma aula de evangelismo. É uma aula de como apresentar o plano da salvação para uma pessoa. A gente vai ver que Jesus, ele pega todos os aspectos do plano da salvação. E a gente aprende em como a gente tem e como a gente deve abordar uma pessoa no nosso dia a dia. A gente vê aqui que Jesus aborda a mulher samaritana de uma forma completamente diferente de como ele aborda Nicodemos no capítulo anterior. Parece que ele vai falar sobre outra coisa. Parece que ele vai falar sobre um assunto completamente diferente. E, na verdade, o que ele está fazendo é exatamente a mesma coisa. É apresentando o plano da salvação. Hoje em dia, a gente tem aí diversos métodos de evangelismo, as 4 leis espirituais, a pulseirinha que a gente usa nos projetos, e são válidos, sim. São mecanismos, são estratégias que a gente usa para abordar pessoas. Mas não, a gente tem que entender que o evangelismo, a pregação do evangelho, ela não se enquadra dentro de um método. E é isso que Jesus mostra para a gente. Jesus se adaptava às circunstâncias para pregar o evangelho. Ele se adaptava às características da pessoa que ele ia falar para pregar o evangelho. Ele se adaptava às características do ambiente que ele estava para pregar o evangelho. E isso que fazia a pregação de Jesus tão eficiente. Ele conseguia pegar aquilo que a pessoa estava envolvida, exatamente, para poder fazer com que ela entendesse a mensagem da salvação. O plano da salvação ele não era adaptável. O plano da salvação ele sempre foi, sempre continuará sendo o mesmo. Mas a forma de você apresentá-lo varia. E é isso que Jesus faz aqui. Quando ele chega ali na cidade, ele vai direto para o poço. E ele senta no poço. E o texto faz questão de mencionar que era por volta da meio-dia. E quando a gente vê uma coisa diferente no texto bíblico, a gente precisa entender por que ele menciona aquilo. E por que do nada o texto vai mencionar o horário que era. Não é comum a Bíblia fazer isso. Então tem algum motivo. E o motivo era que meio-dia, no deserto,
lá no Oriente Médio, onde eles viviam, no calor que fazia naquele local, era uma hora que ninguém ficava na rua. Era uma hora que estava todo mundo nas suas casas, todo mundo debaixo de uma sombra, todo mundo tentando se esconder do calor que fazia. E Jesus senta ali. E aí vem uma mulher samaritana retirar a água do poço. E é interessante que esse horário ninguém retirava a água do poço. Porque retirar a água do poço é um trabalho braçal, é um trabalho pesado, é um trabalho que você teria que fazer uma força, teria que fazer esforço para retirar. E meio-dia, no sol que fazia, naquela temperatura, não é a escolha ideal para fazer. E por que será que aquela mulher samaritana estava indo ali meio-dia fazer aquilo? Isso já mostra um pouco da sua expectativa na sociedade. Era uma mulher que se escondia. Era uma mulher que não queria contato com ninguém. Era uma mulher que tinha vergonha da sociedade e da questão que ela vivia. Era uma mulher que era marginalizada por todo mundo. E por isso ela escolhia os horários em que não haveria ninguém na rua para poder fazer aquilo que ela tinha que fazer. E ela chega ali e ela vê um homem, ela vê um judeu, e esse judeu lhe dirige a palavra. E esse judeu lhe pede um favor. Esse é o ponto mais diferente na abordagem de Jesus com a mulher samaritana. Logo de cara, Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Quando Jesus dirige a palavra para uma mulher samaritana, ele não deveria dirigir a palavra, como eu já disse, nenhum judeu dirigia a palavra para nenhum samaritano homem, muito menos para uma samaritana mulher. E muito menos para uma samaritana que a gente vai ver as características da vida dela como essa. E Jesus lhe dirige a palavra, só isso já é um escândalo para a sociedade da época. E Jesus pede um favor para a mulher samaritana. Quando ele aborda pedindo um favor para a mulher samaritana, ele já está demonstrando uma coisa completamente diferente, que ela não tinha contato. Ele está demonstrando que ele precisa dela para alguma coisa. Ele está mostrando que ela pode ser útil para ele para alguma coisa. Isso já muda tudo para ela. Como alguém pode me pedir um favor? Como um judeu pode falar comigo me pedindo um favor? Eu não sou útil para ninguém. Ninguém fala comigo me demonstrando que eu posso servir para alguma coisa. Eu sou uma inútil perante a sociedade. Esse era o pensamento da mulher samaritana. E Jesus pede um favor para ela. Ali, Jesus já desperta a atenção daquela mulher. Espera aí, isso aqui está diferente. Alguma coisa está diferente nessa conversa. E ao falar com ela, ele está quebrando ali uma série de paradigmas que existiam. O paradigma cultural, o paradigma racial, o paradigma religioso, porque tudo isso não era permitido. Tudo isso não era passível de ser feito por um mestre da lei, como Jesus era. Não era possível, a sociedade não podia ver um judeu falando com uma mulher. E Jesus faz isso. E quando a gente olha para essa característica da sociedade, aí trazendo a primeira aplicação para nossas vidas, quantas vezes a gente não tem deixado características culturais nossas, aspectos culturais, nosso status de vida, ou até mesmo costumes nossos, como igreja, não tem nos proibido, entre aspas, ou não tem nos deixado de abordar pessoas que não são como nós, de conversar com pessoas que não são como nós. Quantas vezes temos agido com preconceito com pessoas que se vestem diferente da gente? Pessoas que têm características físicas diferentes da gente? Quantas vezes a gente não tem agido com esse preconceito de se uma pessoa que é completamente diferente da gente culturalmente falando entrar por aquela porta, quantos de nós sentaríamos ao lado dela e a receberíamos da forma que Jesus recebeu a mulher samaritana? Será que como igreja estamos preparados a lidar com todos os tipos de pessoas como Jesus estava? Ou será que se entrar uma pessoa, um travesti vestido por aquela porta, ou um morador de rua embriagado vestido por aquela porta, como reagiríamos? Abordaríamos? Trataríamos com amor? Demonstraríamos que ele tem valor, que ele pode ser útil para nós, como Jesus demonstrou para a mulher samaritana? Ou agiríamos com preconceito e sairíamos de perto?
olharíamos torto, pensaríamos, você está no lugar errado. Aqui não é o lugar para você, seu lugar é na rua. Infelizmente, isso está dentro da gente. E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa mudar isso como igreja, irmãos. Às vezes, a nossa forma de vestir, e aí eu não estou falando de vestimentas indecentes, eu estou falando de vestimentas diferentes. Às vezes a falta de um terno, a falta de uma gravata, às vezes uma tatuagem, às vezes um brinco, nos escandaliza de uma forma em que a gente acha que aquela pessoa é inferior a gente. Porque não está vestida da forma que a gente está vestido. E aí, irmãos, eu sou uma pessoa tradicional. Eu me considero uma pessoa tradicional. Eu sou uma pessoa que prega aqui de blazer, sou uma pessoa que não tenho tatuagens, não uso brinco. Sem gravata. Gravata ainda é uma luta. Ou seja, eu me considero desse grupo. Mas, como a gente lida com pessoas que não são desse grupo? Como a gente lida quando a gente vê na internet pastores que possuem uma ótima teologia, que pregam a verdade, que pregam a palavra de Deus, mas tatuados, com brincos? Será que isso tem nos escandalizado e a gente acha que só pela aparência dele ele não está falando a verdade? Ele não está pregando o evangelho? A gente precisa ouvir o que ele está pregando e ver se aquilo é verdade. E existem contextos diferentes. E esse não é um problema. É lógico que o nosso contexto é uma igreja tradicional. E nós estamos aqui e nos sentimos bem com isso. E não há problema nisso, irmãos. Esse é o que eu falei, esse não é o questionamento. O questionamento é nós nos fecharmos e acharmos que aquilo que a gente tem como costume, aquilo que a gente tem como costume, como forma de interagir como igreja, é somente esse o correto. Jesus mostra que não é assim, que ele veio para todos. Ele veio para Nicodemos, um fariseu tradicional, e ele veio para a mulher samaritana, uma mulher que ninguém dava valor. E ele continua, e ele fala com ela, e aí vamos continuar lendo um pouquinho do texto para ver o que acontece ali depois que ele pede o favor para a mulher samaritana. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. João faz questão, ele faz um parênteses aqui e mostra o que acontecia na sociedade. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aqui a gente vê a resposta da mulher ao favor que Jesus pediu para ela. A primeira resposta da mulher é uma hesitação. A primeira resposta da mulher, ela questiona Jesus, como você, um judeu, está me pedindo água? Onde já se viu isso? Aquilo choca até mesmo a própria samaritana. E ela hesita em fazer o que Jesus está pedindo para ela. Ela hesita em fazer o favor que Jesus está pedindo para que ela faça. Trazendo para a nossa vida. Quantas vezes hesitamos em fazer o que Jesus pede para que a gente faça? A gente sabe o que Jesus quer que a gente faça. A gente sabe que Ele quer que a gente pregue o Evangelho. A gente sabe que Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. A gente sabe que Ele quer que a gente ore, que a gente leia a Bíblia, que a gente venha à igreja, que a gente participe dos ministérios. A gente sabe que Jesus quer isso de nós. E quantas vezes hesitamos em fazer? Quantas vezes a gente... Peraí, agora não. Eu tenho algo mais importante para fazer. Agora eu tenho outra prioridade.
Muitas vezes a gente tem hesitado em fazer aquilo que nós temos que fazer para Jesus, para Deus. E a reação de Jesus é uma reação um pouquinho... Já começa a mudar o tom da conversa aqui, quando Jesus responde para ela e fala... aqui no versículo 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é, eu te pedi um pouco de água e você está hesitando. Se você me pedisse a vida eterna, a água viva, eu te daria na primeira oportunidade. Eu não hesito em nada a fazer as coisas que eu faço por você. Mas você está hesitando em fazer algo por mim. Jesus não precisa que a gente faça nada por ele, irmãos. Jesus não precisa que a gente pregue o evangelho. O evangelho será pregado a todas as nações com você ou sem você. Você não é essencial para que o evangelho seja pregado, porque sem você fazendo, o evangelho não vai ser pregado e aquela pessoa não vai ter oportunidade de ir para o céu. Não é isso, irmãos. A questão é, você participar do que Jesus está fazendo nessa terra é um privilégio. Pela gratidão que você tem ao receber a água viva que ele te deu, isso te constrange a fazer tudo por ele. Isso te faz querer participar da obra que ele tem feito aqui na terra. Se você não tem esse constrangimento, se você não tem essa vontade de participar do que Jesus tem feito aqui na terra, aí a pergunta tem que ser outra. Será que você realmente recebeu da água viva? Porque a gente vai ver que a reação da mulher samaritana, quando ela recebe da água viva, é imediata. É imediata. Ela sente a vontade de compartilhar. Ela sente a vontade de espalhar aquilo para os outros. Se a gente está acomodado, hesitando em fazer essas coisas, será que realmente temos tido essa fonte de água viva brotando dentro de nós, como Jesus fala? Uma segunda característica que a gente vê na resposta da mulher samaritana é questionar como Jesus faria aquilo. Ela pergunta, mas como você vai me dar essa água? Você não tem balde, você não tem corda. Quer dizer que você é maior do que Jacó, que deixou esse poço para nós, nossos antepassados? O que isso demonstra? E que a gente pode aprender? A gente pode ver que muitas vezes a gente não tem confiança que Jesus pode fazer por nós aquilo que ele pode fazer. A gente olha para a situação, a gente olha para aquilo que está diante de nós, para a nossa dificuldade, para o nosso problema, e a gente acha que Jesus não pode fazer, que aquilo é impossível de ser feito. A gente olha e a gente minimiza Jesus, assim como a mulher samaritana minimizou Jesus diante de Jacó, a gente minimiza Jesus diante dos nossos problemas. A gente olha e a gente pensa que o poço é muito fundo e que Jesus não vai conseguir tirar a água dali. E a gente esquece que Jesus tem poder para realizar tudo o que ele quiser. Ele tem poder para enfrentar e para sobrepor qualquer dificuldade que a gente esteja passando. Nenhum poço é muito fundo para Jesus, irmãos. Nenhum poço é impossível que Jesus tire água. Nenhuma dificuldade é tão grande que Jesus não possa superá-la. A gente precisa crer. A gente precisa confiar. A gente precisa acreditar no que Jesus nos promete. E é o que a mulher samaritana começa a fazer. A partir do versículo 13 que a gente leu, as vendas dos olhos dela começam a cair. Ela começa a perceber que Jesus não está falando de água física. Ela começa a perceber que ali ele está falando de alguma coisa muito mais profunda do que a água física. No versículo 13, Jesus responde, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher compreende que ele não está falando de água física, de H2O. Ela compreende que aqui ele está falando de saciar a busca que ela tem por satisfação. A busca que ela tem pela plenitude.
Jesus sabe que ela vai ali no poço, escondida, porque ela tem vergonha da situação dela. Jesus sabe que essa mulher busca por plenitude, ela busca por satisfazer, ela busca por algo que complete o vazio que ela tem nas formas erradas. Jesus, nos próximos versículos que a gente vai ler, vai mostrar que a mulher busca a satisfação dela nos homens. Jesus vai mostrar que ela já teve 5 maridos, e agora o que ela está é o 6º, e nem é marido dela. Ou seja, era uma mulher que buscava se completar em outros homens. Era uma mulher que tinha um vazio dentro dela, que ela achava e tentava completar em outros homens. E quando Jesus oferece a água da vida, ele está falando, é isso aqui que vai te completar. É aqui, é nessa água que você vai encontrar a plenitude da sua vida. Eu já falei em outras vezes aqui que essa busca pela plenitude, essa busca por algo que nos complete, é inerente do ser humano. É uma coisa que a gente tem desde o momento da queda. Por quê? Porque nós fomos criados para viver na plenitude. A gente foi criado por Deus para viver no paraíso, sem necessidade de nada. A partir do momento em que a gente cai, a partir do momento que Adão e Eva pecam, a gente é separado de Deus, o pecado entra no mundo, a gente é afastado da plenitude. Só que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a gente sempre tenta buscar aquilo, mesmo que inconscientemente. A gente sempre quer mais. É por isso que a gente sempre quer mais, e quando a gente está no nosso emprego e a gente consegue uma promoção, passa um mês, a gente já está querendo mais. É por isso que a gente conquista os nossos bens materiais e acha que quando a gente conquista, a gente fala, agora sim eu me estabilizei. Passa um pouquinho, aquilo já não é mais suficiente para você e você quer mais. É por isso que muitas vezes a gente busca nos completarmos nos nossos relacionamentos. A gente acha que a nossa satisfação está na nossa família. E a gente acha que esse encontro da vida plena é no próximo, é nos bens materiais, é no trabalho, é na sociedade como um todo, é no nosso status, é na nossa situação de poder. Isso é a busca pela plenitude. Isso é a gente tentar completar esse vazio que tem em nós. Isso é o que a mulher samaritana buscava nos homens. E Jesus fala que isso só vai ser completo. Você só vai encontrar algo que te satisfaça plenamente, onde você não vai ter mais sede em Jesus, na água viva. É nele que a gente se satisfaz, irmãos. É nele que a gente vai encontrar e a gente vai saber que o que estamos vivendo aqui nessa terra, nesse tempo, é passageiro, porque o que é pleno para nós está separado nos céus, na eternidade, ao lado de Cristo. E já nos foi dado como promessa na cruz. É ali que a gente tem que colocar o nosso alvo, e não nas coisas da terra. Por quê? Porque aqui a gente vai se frustrar. Assim como a mulher samaritana se frustrou. A mulher samaritana buscava, ela achava um marido, e com certeza ela achava, agora sim, consegui. Passava um tempo, vinha outro. Passava um tempo, vinha outro. E ela já estava no 6º. Por 6 vezes, pelo menos, ela se frustrou. E quantas vezes a gente já não se frustrou nas nossas vidas? Quantas vezes a gente já não se decepcionou por achar que tínhamos atingido o ápice da nossa vida, mas de repente vê que não era exatamente aquilo que a gente esperava? Enquanto a gente busca a plenitude nessas coisas, a gente vai se decepcionar. Essa fonte que Jesus fala de água viva para aquela mulher é uma fonte que não seca. É uma fonte que vai sempre estar dando vida para ela. Só que, quando a gente pensa em fontes, a gente pensa também, e aí olhando para a natureza, né, a gente sabe que em períodos de seca, a água diminui. Ela não seca, ela não para de nascer, mas ela diminui. O rio, ele diminui a sua capacidade, e a água começa a correr de forma mais lenta, de pouquinho. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, que já tivemos um encontro com Cristo. Muitas vezes a nossa vida está passando por um período de seca espiritual. Por quê? Porque a gente não tem permitido que essa fonte brote, que essa fonte jorre água nas nossas vidas. Porque a gente não tem buscado a comunhão com Cristo. A gente precisa buscar
constantemente essa água para que a vida flua em nós. Para que a gente possa ser um rio transbordante da água viva que Jesus prega. E ele continua, a partir do versículo 16. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse agora que tem, não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. A mulher, e aí vamos ver essa resposta de Jesus. A mulher pede no versículo anterior: eu quero que você me dê essa água viva. Ou seja, está tudo indo para um lado bonito, para um lado bom. A mulher está pedindo a água viva. De repente, Jesus vira, do nada, e fala para ela: vai e chama seu marido. Imagina a reação daquela mulher, irmãos. Ele tocou na ferida. Do nada, Jesus pega e fala do problema de vida dela. Do nada, Jesus pega e fala do pecado que ela tem, que ela tenta esconder de todo mundo. Porque ela está lá no poço a meio-dia para não encontrar ninguém, porque ela tem muitos maridos. E Jesus pede para ela: vai e chama o seu marido. Há uma mudança radical no contexto da conversa aqui. Provavelmente a mulher foi para trás e falou: peraí. E a resposta que ela dá é muito interessante: eu não tenho marido. O que ela falou é verdade? É verdade. Ela não tem marido. Mas é uma verdade completa? Não é uma verdade completa. Ela simplesmente fala: eu não tenho marido. E aí Jesus vira e fala: é verdade, você não tem marido. Mas você já teve 5 e o que você está não é seu marido. Imagina a reação da mulher. Imagina o que ela pensa ao receber aquela resposta de Jesus. E aí ela fala: vejo que você és profeta. Mas por que Jesus põe o dedo na ferida? Por que Jesus confronta ela com o pecado dela? Porque para a gente receber a água da vida, irmãos, a gente precisa ter sede. E o que é a sede nesse contexto? É o arrependimento dos nossos pecados. A gente precisa reconhecer a nossa posição pecaminosa diante de Cristo. Aquela história de que Jesus te ama como você é verdade. Jesus te ama como você é. Mas Jesus não quer que você continue assim. Infelizmente, essa é metade do evangelho que vem sendo muito pregado por aí, nas igrejas afora. Você vem para Jesus do jeito que você está. Assim como a mulher samaritana veio, ali, imoral. Mas Jesus fala para ela: ó, você não tem marido, o seu pecado é esse. Para você receber essa água da vida, você precisa mudar. Você precisa reconhecer o seu pecado. E você precisa buscar transformação. É por isso que Jesus confronta a mulher samaritana. Isso não significa que Jesus não ame a mulher samaritana. Isso não significa que Jesus não recebe quem tem muitos pecados. Isso significa que Jesus está de braços abertos para receber quem tem muitos pecados, desde que se arrependa. Desde que mude de vida. Desde que não se acomode com aquele seu pecado e queira mudar. É isso que Jesus está mostrando para ela. Jesus está falando: ó, eu estou aqui. A água para a vida eterna, a água que não seca, está aqui. Mas para você beber, você precisa de sede. Você precisa se arrepender. E você precisa confessar os seus pecados. Não adianta você falar que você não tem marido, sendo que você já teve 5. E o que você está junto é um amante. Eu sei, eu conheço os seus pecados. Eu sei tudo o que você faz. Não adianta você esconder nada de mim. É o que Jesus está falando. Olha como isso é pesado, gente. Jesus sabe todos os nossos pecados. Não adianta a gente pôr a nossa roupa de ver Deus aqui de domingo, chegar na igreja, falar graça e paz por irmão, sendo que durante a semana ou quando a gente volta para casa agora, a nossa vida está podre. Não adianta. Se a gente encontrasse Jesus e a gente falasse para Jesus aqui na nossa frente, será que ele viria para a gente falar assim: ó, você fez isso e não se arrepende? É dolorido? É bom ouvir isso? Não é. Eu não gosto de ouvir isso. Eu não gosto de ler que Jesus sabe de todos os meus pecados. Que Jesus Jesus se magoa, que Jesus não gosta quando eu peco, que quando eu peco eu ofendo Jesus. Eu não gosto de ler isso.
Eu gosto de ler que Jesus está me recebendo e que é um Deus de amor e quer me perdoar e que vai me perdoar sempre. É isso que eu gosto de ouvir. Mas Jesus mostra que não é só isso que eu tenho que ouvir. Que eu tenho que ser confrontado com o meu pecado. Que eu tenho que parar de pecar. É isso que ele faz com a mulher samaritana. E aí, para a gente indo para o final já, a gente vai ver a reação da mulher samaritana. Ele fala, a mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Aí, de repente, a mulher muda o assunto. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquele assunto não estava muito bom para a mulher. Então, logo, muito esperta, ela muda de assunto. Ela não quer continuar falando do pecado dela. E ela muda e resolve falar sobre adoração. Ela, eu vejo que você é profeta, então me tira uma dúvida aqui quanto à teologia. E ela vai e pergunta, Senhor, a gente tem que adorar aqui no Monte Gerizim, onde nós, samaritanos, nos adoramos, ou a gente tem que adorar lá em Jerusalém, onde vocês adoram? Aonde é o local certo de adoração? Porque eu quero adorar. É isso que ela está falando ali na pergunta dela. E Jesus responde, mulher, vai chegar o tempo, e já está chegando o tempo, em que vocês não adorarão nem em um lugar, nem em outro. E é o que brevemente ali acontece, quando o templo é destruído, um pouquinho de tempo depois, ali em 70. Mas o que Jesus está querendo dizer é, está chegando o tempo, e o que o Pai busca é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não importa onde você adora, importa como você adora. É isso que Jesus fala para ela. E o que essa resposta mostra para a mulher? E quando a gente olha para essa resposta, a gente pensa em Nicodemos de novo. E a gente pensa, então quer dizer que a adoração de Nicodemos pode valer para Cristo. E a adoração da mulher samaritana também pode valer para Cristo. Porque não importa onde se adora, importa como se adora. Não importa se a gente está dentro desse templo ou a gente está na rua. O que importa é a gente adorar o Pai em espírito e em verdade. E a adoração em espírito e em verdade que Jesus quer é uma adoração que, em espírito, é uma adoração com fervor. É uma adoração verdadeira. É uma adoração em que você realmente se derrama diante dele, que você sente que o Espírito Santo está ali. É uma adoração que não é fria, não é feita de qualquer jeito. É uma adoração em espírito de adoração. É isso que ele quer dizer. E também uma oração em verdade, uma adoração em verdade, que é uma adoração baseada na Bíblia, segundo os princípios dela. É isso que Jesus fala para nós e que ele quer de nós todos os dias. Ele quer alguém que venha aqui na PIB de domingo de manhã, de domingo à noite e adore ele de espírito e em verdade. Em verdade, graças a Deus, a gente adora aqui. Porque graças a Deus é uma igreja que prega a palavra. E a gente está aqui ouvindo a palavra. E a gente está aqui adorando em verdade. Mas a gente também deve adorar em espírito, com fervor, com vontade, se quebrantando, não estando aqui por estar. Não estando aqui por obrigação. Não estando aqui por um papel que eu tenho diante dos meus filhos. A gente tem que estar aqui em espírito. A gente tem que estar aqui no louvor, e aí eu não sou da equipe do louvor, mas eu imagino a sensação, muitas vezes, da equipe do louvor, quando está aqui na frente e preparou, e passou um tempo ensaiando, e está aqui naquele espírito de adoração, e olha para a igreja, e a igreja está assim, parada. Parece que não queria estar aqui. Está cantando a alegria está no coração. Que alegria? Demonstrando o quê? Com qual tipo de espírito que está vivificando a adoração dela? Nenhum. É o espírito e a verdade. A gente precisa desse combo para adorar Jesus de forma verdadeira. E assim, aí sim, para terminar, a gente vai ver o que a mulher samaritana faz depois que ela ouve tudo isso que Jesus falou para ela. Os versículos 27 a 30. 25 a 30.
A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. E aí eu vou pular, porque essa parte ainda vai ter uma outra, não vai dar tempo da gente falar. Vou pular lá para o versículo 39, em que vai falar: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A mulher samaritana tem um encontro com Cristo. A mulher samaritana é confrontada com o pecado. A mulher samaritana recebe a água viva. E o que ela faz? Automaticamente, ela larga o cântaro dela. Busca água, o que ela tinha ido fazer. Os compromissos que ela tinha estabelecido para ela naquele momento não faziam mais sentido. O que eu preciso agora é compartilhar o que eu recebi. E ela sai, e ela vai contar para os outros. E ela contar para os outros, irmãos, não vamos esquecer que ela era uma pessoa que se escondia. Ela era uma pessoa que estava ali meio-dia para não encontrar ninguém. E aquela mulher que se escondia, que sentia vergonha da vida dela, ela sai correndo, em público, gritando: eu encontrei o Cristo, venham encontrá-lo também. Ela sai gritando: ele sabe tudo o que eu fiz. Olha o que ela grita, irmãos. Ele sabe tudo o que eu fiz. Ela está contando o passado dela para todo mundo. Aquilo que antes para ela era ferida, era chaga, era aquilo que mais a envergonhava. Ela foi liberta por Cristo. E ela não tem mais vergonha. E ela sai correndo para todo mundo falando: olha só o que ele fez por mim. Vejam o que ele vai fazer por vocês também. E ele vem. E as pessoas vêm. E muitos vão a Jesus. E muitos se convertem. E muitos pedem ali que Jesus passe mais dias ali com eles. O judeu, o samaritano pedindo para o judeu passar mais dias com eles. E ali muitos se convertem e reconhecem que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. E é muito interessante que todos esses se convertem através de quem? Da mulher samaritana, impura. Os discípulos que tinham ido buscar comida e passear na cidade de Samaria, que tinham a missão e que eram a equipe de evangelismo de Jesus, voltaram com quantas pessoas? Nenhuma. Voltaram só com a comida. A mulher samaritana, que era impura, que era pecadora, recebeu o evangelho, teve a vida transformada e foi compartilhar com todo mundo, porque aquilo não podia ser guardado só para ela. E muitos vieram. E ali houve salvação. É isso que esse texto passa para a gente, irmãos. Que não importa os nossos pecados, não importa o meu passado, não importa aquilo que eu já fiz. A partir do momento que eu me encontro com Cristo, que eu tenho a vida transformada, aquilo não importa mais. Aquilo que era vergonha, não é mais vergonha. Jesus já esqueceu. E se não é mais vergonha para Jesus, não deve ser vergonha para a gente como igreja. Se um irmão aqui caiu, se um irmão aqui pecou e se arrependeu e confessou os seus pecados e está de novo em comunhão conosco, a gente tem que esquecer o pecado dele, assim como Jesus esqueceu. A gente não tem que olhar para ele como um pecador, como uma pessoa inferior a gente porque ele falhou. Porque se ele se arrependeu, Cristo já perdoou e a gente tem que perdoar. É isso que a gente vê com a história da mulher samaritana, irmãos. A gente vê que Jesus está de braços abertos para receber a gente. Jesus está de braços abertos para nos dar a plenitude, a água que vive, a água que nos dá vida eterna. A gente tem que querer. E quando a gente recebe isso, a gente precisa fazer essa água transbordar. A gente precisa fazer esse rio transbordar.
Porque a água traz vida, a água gera vida. E onde a água vai, que está seco, vai fazer viver. E é o que a mulher samaritana fez. E é aquilo que a gente precisa fazer como cristãos. Que a gente possa realmente assumir esse desafio, assumir esse compromisso de frutificarmos. Que a gente possa realmente, primeiro, transformar as nossas vidas. E depois, contar para todo mundo a bênção que é ter a vida transformada por Cristo. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, te agradeço por mais essa passagem que nós podemos aqui refletir em cima dela, Senhor. Te agradeço principalmente pelo teu amor por nós, Senhor. Te agradeço porque o Senhor transformou a vida daquela mulher e assim o Senhor transforma as nossas vidas também, Senhor. Te agradeço pelo teu perdão, Senhor, pela tua misericórdia que é infinita, Senhor. Que o Senhor nos perdoa mesmo quando continuamos pecando. E te peço que através do teu Espírito a gente possa se quebrantar e se arrepender desses pecados, Senhor. Que a gente possa realmente mudar de vida, mudar a rota da nossa vida em relação aos pecados. Que a gente possa deixar eles de lado e correr para o Senhor, como a mulher samaritana fez, Senhor. Que a gente possa se encher de fé, se encher de coragem, se encher de vontade de compartilhar a tua palavra, assim como a mulher samaritana fez, Senhor. Compartilhar que a água viva vem do Senhor e que a plenitude de vida a gente vai encontrar somente em Cristo, Senhor. Que a gente tenha isso em nossos corações, Senhor. Que ao acordar todos os dias a gente saiba que o nosso objetivo, o nosso alvo final é a vida eterna, Senhor. E que a gente possa descansar em Ti diante das dificuldades. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.